E aí, pessoal, mais um dia de torneio de candidatos lá na Alemanha. Quinta rodada foi jogada hoje, de um total de 14 rodadas. Quer dizer que a gente tem 9 rodadas pela frente ainda, cada vez mais perto de definir o desafiante do atual campeão mundial Magnus Carlsen, que essa hora tá na casa dele, tranquilão, assistindo o pessoal jogar. O pessoal se arriscar bastante nas partidas, né? Ele certamente está observando como o pessoal se comporta também, né? Porque logo logo a gente vai definir realmente o desafiante dele. E as preparações, assim que acaba o torneio de candidatos, começam em seguida, sem dúvida, porque o match já tem data para ser jogado dia 9 de novembro desse ano ainda. A rodada de hoje, se a gente for comparar com as outras, foi um pouco menos animada, mas a gente teve uma partida bem destacada que faz que eu vou mostrar para vocês. Entre a Aronian e o Grichuk, que teve muitas emoções e deu o que falar nas redes sociais hoje por causa das reviravoltas que a gente viu acontecer nessa partida. Como eu falei ontem, são dois jogadores que eu gosto muito por diferentes motivos, torço muito por eles sempre. Né? No candidato eu acredito, como eu falei no começo, no Aronian e no Caruana principalmente, mas o Grichuk é um cara que eu torço sempre também. Então, vamos ver o que aconteceu hoje. O Aronian teve aquela derrota com o Kramnik, né, de branca, jogou E4 que não deu certo. Hoje ele voltou para o que ele gosta de fazer mais, que é jogar qualquer lance além de E4, né? Seria cavalo F3, D4 ou C4. Ele jogou D4 hoje, peão dama. O Grichuk jogou cavalo F6, C4 e G6. O Grichuk é um dos poucos jogadores da elite que gosta muito de jogar em dia do rei, em altíssimo nível. Então, o Nakamura defendeu bastante em dia do rei, mas os jogadores ali do topo são poucos que ainda defendem, né? A dia do rei é uma defesa difícil de jogar, que você joga sem espaço, né? E não vai na tendência de hoje em dia dos computadores, né? De buscar simplificações, né? Como a Grunfeld, por exemplo, que é considerada uma das defesas mais críticas, principalmente por causa da evolução dos computadores, né? Além de outras defesas bem sólidas. Mas a Índia do Rei tem uma reputação ainda um pouco mais complicada. Apesar disso, muitos jogadores jogam. O Jing Liren joga bastante também. Não sei como que tá ultimamente, acho que ele até parou um pouco. Mas o Grichuk é um que é bem fiel à Índia do Rei. Então, jogou F3, que é uma variante bem ambiciosa, né? Que é montar o centro com E4. Muitas opções para as pretas aqui. Uma é jogar D5, levar para Grunfeld. Peão toma, cavalo toma e E4. Não é muito o estilo do Grichuk. Deve ter jogado Grunfeld já com certeza, mas ele é bem mais no estilo Índia do Rei. Então ele jogou C5, que vai virar tipo uma Benoni Índia do Rei, né? Mais Benoni a gente chamaria quando tem esses peões aqui em C5 e D5. Foi jogado D5 e aqui jogou D6, né? Que é a estrutura normal de Índia do Rei, de Benoni. E4, E6. Né? O preto sempre troca o peão de E rápido para dar um arzinho para as peças. Né? Se eu deixar o peão de E sempre aqui, uma hora eu vou ficar sufocado, né? Se eu só jogar bispo G7, roque e deixar meu peão em E7, eu posso ter problemas, né? As brancas vão expandindo e um dia podem até avançar com F4 e cavalo F3, né? Então E6 é uma reação normal aqui na Benoni. Essa troca é bem temática. Cavalo C3, tomou de peão de C, que eu acho que é o único lance aceitável nas posições com F3, que a gente chama de variante semish de maneira geral. São as variantes com F3, inclusive a variante contra a Ninzo Índia, a gente chama é boa, né? A gente chama de Semish também, que é o Frederick Semish, né? Que era um jogador, acredito que alemão, que acho que já gostava dessa formação com F3 sempre. Então F3, a gente chama isso aqui de estrutura Semish na Índia do Rei, vamos dizer assim, né? Bispo G7 e aí cavalo E2. Desenvolvimento normal do cavalo, né? Às vezes, se as pretas jogarem um cavalo para D7 rápido, as brancas têm uma malandragem interessante aqui, que é jogar cavalo H3 e cavalo F2. Né? Espero fechar o bispo do C8 para tirar o cavalo para H3. Essa é uma ideia interessante, uma ideia posicional que é bom ter na cabeça. Mas o Aronian definiu o cavalo E2 rápido. Né? Aqui acho que bispo E3 é possível, bispo G5 é possível. Bispo E3, dama D2 geralmente é uma formação que faz sentido, né? E o cavalo define depois. Ele jogou cavalo E2 direto. Né? Esse é um território que eu conheço muito pouco mesmo. Né? Tô conhecendo aqui, assim, essa partida eu acompanhei muito ao vivo hoje. Então, assim como ontem, eu vou falar que muitas vezes eu já sei a avaliação no computador, que eu estava acompanhando, e eu acabo ligando sempre, na curiosidade, né? Claro. Assim como todo bom torcedor. Mas essa posição realmente eu não tenho nenhuma experiência de brancas e de pretas, né? Acho que é grego pra mim quando eu olho, né? Mas tento entender um pouco os planos. Então, cavalo E2 foi jogado, cavalo BD7, que eu achei um pouco cedo, né? Roque parecia natural, que certamente é um lance possível, acho que é o lance principal aqui. Cavalo BD7, cavalo G3 e jogou H5 direto.
Que é uma ideia temática, eu já vi nessas posições bastante. Porque o cavalo vem pra G3, né, pra poder tirar aqui o bispo de F1 depois. E o peão de H pode incomodar esse cavalo. H5 e H4. Parece uma loucura, né, empurrar o peão de H se o preto vai rocar pequeno, né? Mas é uma estrutura que faz sentido esse G6 H5, né? Então muitas vezes a gente tem uns preconceitos, né? Que a gente já falou sobre isso, né? Avançar o peão do rock, né? Mas nesse tipo de estrutura é bem comum, né? Por isso que é importante conhecer bastante exemplos, partidas que você vê. Você começa a identificar o que é natural e o que não é, né? Bom, jogou bispo P2, que é uma reação normal, né? No caso de H4, cavalo F1. Isso é bem temático. O cavalo pode voltar para E3 mais adiante. Foi o que acabou acontecendo até na partida. O cavalo foi para F1. Mas o cavalo pode voltar para cá. Né? Inclusive tem até variantes. Bispo P2, vamos dizer que jogue roque. Roque é um lance possível aqui muitas vezes. Né? H4, cavalo H1. Parece um desastre, né? O cavalo no canto ali. Mas ele volta para F2 e é uma casa interessante. Assim como eu falei lá atrás, né? Que o cavalo pode ir para H3 e voltar para F2 também. Então essa casa é interessante aqui. O peão de H4 pode ser uma fraqueza em algum momento, né? Bispo G5 e tal. Mas tudo isso aqui é bem jogável, possível para os dois lados. Posição muito, muito desbalanceada, assim, e bem dinâmica, né? Com todas as peças no tabuleiro. Difícil de jogar mesmo. E que é o tipo de posição que a Benoni em Dia do Rei traz. Né? Então jogou cavalo H7 direto. O Grishuk. Que é um lance que, se eu tiver que explicar pra vocês, assim, né? Por que jogou cavalo H7, já não sei, né? Ele seguiu com o plano depois que justificou o cavalo H7. Foi super estranho, mas justificou o plano, né? Eu já vi esse cavalo H7 também, confesso que eu já vi. Mas muitas vezes, com o bispo aqui em G5 já, pode atacar o bispo, né? Cavalo H7. Mas principalmente pra jogar F5 aqui. Isso eu já vi. Né? Meu conhecimento se limita a isso, nessas variantes. Então, por exemplo, se jogar roque, H4, cavalo H1. De novo, eu jogaria roque rápido de pretas aqui. Não sei se tá certo isso, tá? Mas roque e depois vem F5. Sei lá. Umas ideias desse tipo pra tentar pressionar o centro, né? Depois o cavalo volta. O cavalo pode ir tanto pra E8 como pra H7. E8 ou H7. Tem essas ideias. Ele jogou bispo F4, Aranian, tacou o peão. Não sei se eles já estavam jogando rápido aqui, ainda estavam jogando rápido, já estavam de cabeça, né? Se estavam na teoria ainda, não acompanhei essa parte. Tacou o peão, dama E7, dama D2. Que é, como eu falei, a formação ideal, né? Quando essa estrutura tá assim, é comum colocar o bispo e a dama nessa diagonal. Né? Pode ser bispo em E3 também, seria parecido. Mas aqui ele já ganhou um tempo no peão. Sei. Jogou H4 aqui, o Alexander Grishuk atacou o cavalo, cavalo F1 e G5, né? Então, assim, esse lance bispo F4 é provocativo também, né? Porque ganha um tempo ali, mas depois vai chamar G5. E G5 é o tipo de lance que acontece muitas vezes nessas Benonis, né? Você quer usar o cavalo numa casa forte ali no centro. Né? O G5, né, deixa um conforto ali no cavalo de E5, né? Porque evita o F4 por enquanto, pelo menos. Então essa é a ideia. Mas assim, tá muito criativo o jogo até agora, né? Já. Mesmo porque depois de bispo P3 o cavalo não sai direito, o branco não roca, né? O preto não roca. Só que a gente vai ver que ninguém rocou por um bom tempo aqui. E a partida vai tomar uns rumos completamente fora do controle aqui, rápido, né? Então, de novo, acho que rock era possível aqui, né? Porque eu não vejo o branco atacando tão rápido. Acho que até existe umas ideias com cavalo F1 e G4, mas não sei se aqui não faz sentido, né? Talvez rock mesmo, não sei. Né? Rock grande acho que é bem perigoso aqui, porque já vai vir A6, né? E se A4, que é o lance temático, aqui parece muito perigoso, porque eu jogo B5, claro, né? O A4 é bom que o seu rei tá em G1, longe da confusão aqui, né? Isso aqui parece bem... parece totalmente não recomendável para as pretas, né? Para as brancas, aliás, né? Por causa do rei em C1. O rock nas alas opostas geralmente tem um contra-ataque muito rápido, chegando para os dois lados, né? Então o rock, imagino que de novo era possível. Tem um cavalo B5, mas aí cavalo B5 não faz diferença nenhuma, né? Cavalo B5 aqui eu jogo uma peça em E5 defendendo, né? Até cavalo costuma ser mais... Bispo cavalo é muito mais lógico que bispo. Bispo E5 pode trocar e depois F4, talvez, né? Cavalo E5 tá ótimo. Depois A6, né? Então esse lance acho que não faz sentido nenhum. Então jogou H4, cavalo F1 e G5. Tacou o bispo. Bispo E3, né? Só que uma hora vem a conta, né? Desses peões avançados. Interessante, tal. Ele devia estar pensando da cabeça dele já o Grishuk, provavelmente, porque isso parece bem criativo. Eu não chequei nas partidas na teoria, né? Isso aqui já foi jogado antes. Mas foi jogado o bispo E3 aqui.
e cavalo E5, né? Que é o plano que faz sentido. O Aronian jogou um lance bem lógico aqui, que é G3, para desestabilizar esse cavalo, né? Então, se por qualquer motivo o branco jogasse um H3 aqui, as pretas conseguem um plano estratégico delas concluído, que é o quê? Estabilizar um cavalinho E5. Quando eu digo estabilizar, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não tem nenhum peão que vai desalojar esse cavalo daí. Se jogar, por exemplo... Posso até pensar em cavalo F8 aqui, que é uma manobra temática. F4, toma, toma, e cavalo G6, por exemplo. Então, assim, esse cavalo pode ser trocado, inclusive, pelo bispo aqui, pelo cavalo mais tarde, mas ele não vai ser expulso daí por um peão. Então, quando a gente fala isso, a gente fala que o cavalo está numa casa muito forte, está numa casa estável, né? Uma casa fraca também, seria outro sinônimo mais comum até. Mas, naturalmente, o Aronian tem a opção de jogar G3, ele vai jogar G3 aqui, porque ele quer jogar F4 depois. E, naturalmente, se HG, a torre está jogando, né? Então, aqui já parece bem não aconselhável pro Grichuk jogar roque, né? Com essas linhas abrindo contra o rei preto. Jogou bispo D7, que é um lance, não sei se é bom também. E aí peão toma. Jogou para abrir algumas linhas contra o lado do rei das pretas, né? Não sei onde que o rei preto quer rocar. Realmente não faço ideia do que ele tá analisando aqui de pretas. Eu estaria entrando em pânico de pretas, né? De brancas um pouco também, mas menos porque eu tenho espaço pelo menos bastante, né? E eu até posso rocar, não sei pra que lado, né? E também não tem que se preocupar com rock o tempo todo, assim, é uma coisa básica, importante, mas tem muitas exceções à regra, né? É óbvio que 98% das vezes o rock é muito importante na abertura, né? Às vezes você consegue identificar aos poucos que tem posições que você não precisa rocar de imediato, né? Ou não tem que pensar muito nisso. Mas, né, não vão achar que, vou fazer que nem a Aronian e o Grichuk, vou deixar o rei no centro e sair avançando os peões. Não. Né? Eles fazem isso porque eles sabem bem como que é a regra, para depois saber como é que faz a exceção. Embora isso eu não acho que esteja certo, tá? Pro preto, sinceramente. Então jogou G por H4 Aronian, trocou os peões para jogar F4 depois, né? Em algum momento, não foi agora ainda, né? E aqui foi um dos momentos que eu vi com o computador na abertura, que ele sugeria G4, né? Tentando, não sei, quebrar esse peão de F3, né? De alguma maneira. Se tomar... Tocando dama para H4, tá rolando também, né? Então F4, talvez. Né? Dama H4 acho que perde, né? Porque bispo F2 ataca a dama e ataca o cavalo aqui em F3. Em E5. Fedor de tira F3. Então aqui, suponho que, sei lá, cavalo F3, cheque, né? Bispo toma, peão toma. E mais uma daquelas posições irracionais que, né? Sei lá o que tá acontecendo. Começando a tomar H4, né? Agora eu posso focar grande, talvez. Porque se vier uns B5 aqui, eu posso ir pelo centro bem rápido, né? Já visualizei uma casa pro cavalo aqui. Mas, de novo, completamente, né? Insanidades aqui dentro do tabuleiro rolando já. Um sacrifício bem temático, né? Peão tome D6, que também aconteceu na partida em algum momento. Mas G4 era uma sugestão, não sei se era uma sugestão séria. Né? Eu já acho bem desagradável para as pretas aqui, tá? Eu acho que foi essa empurrada exagerada de peões, não parece legal. Ele quis tentar criar um controle no centro, mas não vai dar certo. Tomou e jogou torre G1, que é bem inteligente. Que se F4 direto, dá essa casa pro cavalo. E aí parece interessante para as pretas, né? Então jogou torre G1 primeiro, atacou o bispo. E se o bispo sai, daí F4 eu vou ter que voltar o cavalo lá pra trás, né? Então, por exemplo, bispo F6, F4, cavalo G6. Você pode falar, não, mas se você jogar F5 é muito ruim, né? Merece um pedala Robinho aqui, né? Porque F5, cavalo E5 aqui. E esse cavalo não sai nunca mais daqui de E5, né? Seria um erro bem grave. Então E5 seria o lance correto, peão toma, e aí, por exemplo, D6, sei lá. Que é o tipo de sacrifício temático para liberar essas casas pro cavalo. Então você entrega um peão para colocar um peão na cesta aqui e abrir essas casas para as peças brancas entrarem, né? Que são casas perigosas quando o cavalo começa a entrar na quinta fileira. Toda a posição preta assim aberta, né? Então jogou F5 direto, que vai levar esse sacrifício também, mas vai virar uma confusão completa aqui. Defendeu a dama, né? Defendeu o bispo com a dama, aliás. Aí jogou F4 Aronian, né? Não vejo muita opção agora. Tem que tentar dinamizar com F4. Senão tô tomando aqui. De novo, se eu estabelecer o cavalo em E5, fica um sonho aqui. Então F5, F4, cavalo G4. Tentando de novo atrás do bispo aqui. E aí começou, E5. Uma ideia temática. E aqui é importante falar, né? Que o Grichuk tinha, sei lá, 20 minutos aqui, a Aronian tinha 1h10, 1h15. Pra mais até, sei lá. Né, a Aronian é um cara muito prático.
né? E o Grichuk é totalmente o contrário, assim, né? Ficar super apurado de tempo, né? Gosta de pensar demais, né? Adora jogar sem tempo, né? Vocês conseguiram reconhecer alguém similar ao Grichuk? Não, não, né? Enfim, e com o Aronian você tem essa posição 20 minutos, você fala, já era, né? Porque eu tô levando ataque aqui, não roquei ainda, vai dar errado, né? Como é que eu vou me aguentar com esse tempo? Tá ameaçando E6, por exemplo, aqui, que é super desagradável. Então teve que tomar D6. E aqui jogou Dama E6 aqui, o Grichuk, que é um dos lances possíveis. Dama F7 é possível, Dama E6, né? O que me surpreende é assim, né? Ter o estilo do Grichuk de pensar bastante e jogar aberturas, defesas tipo a Índia do Rei, que é uma defesa que dá muita liberdade pro seu adversário. Não acho uma defesa ruim, mas é uma defesa que dá muita liberdade. E isso quer dizer que você tem que, se você é do tipo de jogador que pensa bastante, né, que tem uma insegurança para fazer os lances, né, com confiança, quando seu adversário tem milhões de opções, é um desastre completo, né? Então é o tipo de posição que ele entra, mas pro estilo dele, realmente me impressiona que ele entra nessas posições. É que ele realmente tem uma experiência gigante na Índia do Rei, né? Claro, isso joga a favor dele, sem dúvida. Mas aqui ele tem que ficar vigiando esse tipo de avanço e o branco tem várias opções. Podia fazer F4 e F5 antes, né? E tá tudo muito solto aqui, né? Assim, a posição tá com todas as peças, tá? Enfim, muito perigoso isso pro preto. Então tomou, jogou D6, Dama E6. E aqui eu tava vendo, o Aronian gastou 40 segundos pra fazer o próximo lance. E o Grichuk essa hora tá com 20 minutos, assim, já, né? Então aqui, de novo, Dama E6 é meio lógico, né? Pra tirar a dama da defesa do ataque do peão e evitar bispo C4, né? Que seria um lance chato. E agora cavalo D5 ou cavalo B5 chamou a atenção, né? Invadindo com o cavalo. Então cavalo D5 seria um lance interessante pra entrar ali, aí dama pro D6. Eu lembrava que a análise do computador dizia roque grande aqui, que é um lance extremamente lógico, né? Humano, claro. Porque esse deu 2 peões, mas agora você quer colocar todas as peças em jogo, né? Eu vou ameaçar tomar em E5, vou ameaçar, sei lá, rei B1 até deve ser uma ameaça séria. Se Rocão tem um dama 5, por exemplo, né, que abre a torre em cima da dama e a dama começa a atacar em A7. Bem delicado, né? Sempre que cavalo E3, abriu a torre. Né, agora eu tô entrando aqui em C4, tô de olho no peão. Então o cavalo em F1 coordena bem aqui com essa defesa do bispo de E3. Mas jogou cavalo B5 aqui o Aronian. Ameaçou duplão, né? Ganhar a dama. E esse bispo B5 aqui parece bem loucura, né? Bispo B5, rei F8. E aí um lance do tipo D7 mesmo, tem cara que vai ganhar, né? Rápido. Tá ameaçando o bispo C5, ameaçando coroar aqui também. Né? Se é por F4, D8. Bispo F6, talvez, né? Não sei, mas aí cheque, né? Tá levando um D8 aqui depois, até roque grande no último caso. Ou torre D1 também, sei lá. Né? Agora até surgiu a opção de H3, né? No momento que o bispo sai. Então, assim, vocês têm uma noção dos lances candidatos que tem aqui pros dois lados, né? Quantas opções que tem, tabuleiro aberto, assim, estrutura indefinida. Então, pra quem joga pensando muito, esse tipo de posição é uma loucura completa, né? Óbvio que ele vai ficar apurado, né? Rápido. Porque tem muitos candidatos pra olhar sempre. Agora, quem é mais prático, vê que tem milhões de opções, mas vai jogando. Paciência, né? Confia na intuição e, né, não fica nessa coisa de ficar preocupado com os lances, ter que achar o melhor lance sempre, né? É o que a gente tenta fazer, mas é difícil com o tempo limitado. Então jogou torre C8 aqui o Grichuk, que é um lance bom. Evitou o duplo, né? Cavalo C7 foi o que seguiu, mas ele perde sua qualidade aí. Outros lances acho que é um fora de cogitação, né? Porque rei F7, por exemplo, cavalo C7 igual. E se eu tirar a dama, cavalo C7 cheque também. Então jogou torre C8. Cavalo C7 cheque. Lembrando que as pretas vão ter um E por F4 em algum momento aqui, né? Abrindo em cima aqui do rei. Então cavalo C7, torre pro C7, D pro C7. E finalmente E por F4. Nessa posição, o Grichuk tem, sei lá, 5, 7 minutos. A Aronian segue com 1 hora, né? Bom, o que está acontecendo aqui então, né? 2, 3, 4, 5, 6. Qualidade a mais para as brancas, por 2 peões. Nesse exato momento. Tô ameaçando o bispo, que o Aronian calmamente ignorou esse ataque no bispo. Então bispo F4 seria um outro lance aqui que ele poderia fazer, que eu não faço ideia porque ele não jogou, por exemplo. Estava tão na coisa do computador aqui que esse eu nem parei pra entender porque ele não jogou. Parece um lance bem lógico, diga-se de passagem, né? Tomar o peão e tirar o bispo do ataque, né? Talvez bispo D4 seja um lance legal aqui, né? Talvez atacando a torre. E
fechando essa coluna aqui, né? Que pode ser realmente problemática para as pretas. Né? Sei lá o que tá acontecendo aqui. Tá aí confuso. O material tá, de novo, qualidade a mais pelos peões aqui, né? Então tá bem certo. Agora só tem um peão, né? Tem um peão na sétima também. Me abstenho de dar uma opinião, mas imagino que bispo D4 seja o lance. E aqui ele jogou um lance curioso aqui. Ele jogou torre D1. Em vez de roque grande, né? Que ele tem ideias de temas aqui em D7, em C8, né? Porque o bispo aqui tá, né, tá na defesa aqui, mas se entrar uma dobrada aqui na coluna pode ser bem perigoso para as pretas. Né? Então vamos entender. Por que ele não jogou roque grande aqui, né? Isso eu tava vendo na análise no momento, né? Porque peão toma. Ele até pode jogar C8 aqui e dar um jogo confuso. Toma. Cheque lá e dama C7, eu acho. Uma coisa assim. E dama E7 bispo C4, isso. E aí bispo E6, torre D7, uma coisa assim. Que agora acho que tá ganhando, né? Tem tanta peça aqui caindo já pros dois lados, mas aqui acho que tá ganhando o branco, né? Imagino, vai ganhar a dama aqui com um cheque ainda. Se jogar torre E8, eu tomo aqui e depois tomo em E6, né? É mais ou menos isso. Vai ter que jogar F6 aqui. Uma F6 aí torre D6, cheque, né? Então tinha umas variantes desse tipo aqui também. A gente tem vários poréns aí no meio. Então, aqui dama D7 é um candidato que foi a ideia que ele pensou com certeza. Dama D7, bispo B5. Cravando a dama. E aí se toma a dama, eu tô coroando ali com C8, né? Com cheque. Mas aqui tem bispo por B2, cheque intermediário muito importante. Se rei toma a dama por B5, cheque, depois eu tiro o rei e o peão não coroa mais. Então eu tenho que jogar rei C2, dama por B5, C8 e eu lembro bem a análise do computador aqui que rei F7 e dizer que o preto tem, sei lá, 6 pontos de vantagem aqui. Olha essa posição. Olha como é que tá o rei, né? Podemos tentar racionalizar, né? Porque que tá ganho assim, né? Mas olha que loucura, tá com 2 por 1 no momento, né? 4 peões a mais pro preto, mas o rei tá totalmente destruído, né? Então dama F5, por exemplo, aí cavalo HF6 numa boa. Segue um material a mais, tá ameaçando um E2, desagradável. Depois um cavalo E3, né? Super triplo aqui. Então se torre pro G4, acho que E2 mesmo, né? Uma coisa assim. E torre D7 tá controlado milagrosamente. Né? E se torre D7, eu sei lá o que faz. Rei F6, né? Provavelmente. Não, aí cai a torre, né? Rei G6 teria que ser, isso. E ameaça a dama ali, né? Em C8, né? Isso, torre D6, cheque. Acho que rei G5 mesmo. Já subiu tanto até aqui. Uma casa a mais a menos não faz tanta diferença assim. Então ele queria evitar esse bispo por B2 cheque. Ele jogou torre D1. Essa que era a ideia, provavelmente. Porque agora esse peão toma. Dama D7 cheque. Dama D7, bispo B5. E não tem mais o bispo por B2. E agora se dama B5, C8, aparentemente vai cair o bispo. Essa era a conclusão que o pessoal da transmissão lá chegou, pelo menos. Rei E7, por exemplo, dama C7 agora, ou rei F7 podia ser. Rei F6, torre D6, e vou tomar com cheque o bispo aqui. Ainda não parece 100% claro, mas talvez tenha um ataque de mate aqui, né? Então, não tomou em E3 por isso. Lembra que o jogo tem tipo 5 minutos aqui esse momento, né? E ele jogou um lance finíssimo aqui, que é cavalo G5. Esse é um lance, não sei se a Aronia viu. Cavalo G5. Qual que é a ideia, né? Se bispo por F4 aqui, daí cavalo F3, a gente chama de checkmate isso onde eu nasci. Cavalo F3, mate, né? Eu não percebi que era mate, eu achei que ganhava dama só. Agora que eu coloquei eu percebi que é mate. Então evitou isso, por exemplo. E se eu jogar algo do tipo dama D7, bispo B5, aqui acredito que eu tenha cavalo F3 cheque de novo, rei E2, cavalo por G1. Ah não, desculpa, aqui já toma dama por B5 cheque direto, né, claro. Né? Posso tomar em G1 se eu quiser brincar um pouco, mas não façam isso em casa, tá? Toma em B5 mesmo e tá bom, com cheque. E depois defende ali a coração de algum jeito, né? Se bem que talvez cavalo G1 seja melhor ainda, pra falar a verdade. Melhor, claro. Porque eu tomo com cheque de qualquer maneira ali em B5. O bispo G1 aí dama B5 é bem melhor. Senão poderia cair o cavalo de F3, talvez. Então tem essa ideia também. E outros lances tipo bispo B5, acho que cavalo F3 mesmo, né? Bispo B5 direto, cavalo F3, né? Rei E2, tô coroando com cheque e com ataque aqui. Se eu tomar a dama, né? Mas aí cavalo G1, rei E1,
Cavalo F3, rei E2. Ah, bispo por B5, cheque de novo, né? O mesmo tema tá rolando, né? Se bem que bispo B5 já não fez sentido nenhum, né? Porque tá controlada a coroação, né? Embora teria um dama D8 ainda, né? Enfim, mas vai no cavalo F3 é melhor de qualquer jeito. Então jogou esse cavalo G5 aí, que é um lance incrível, né? E com pouco tempo já. Isso me impressionou bastante. E de repente, super confusão, né? Rolando. Qualidade a mais por alguns peões, né? Jogou C8, Aronian. Bispo por C8, dama D8 cheque. Rei F7. Dama por G5 era uma opção, dizia o computador também. Super confuso também. Dama C7 cheque. E agora ele jogou um lance... Vamos dizer que perde, né? Não sei se dá pra falar que é um lance ruim, porque... Vocês vão entender as reviravoltas aí, né? O lance correto aqui era dama E7 mesmo, se não me engano. Dama E7, não sei se eu conseguiria chegar nessa conclusão analisando só. Isso, essa mesmo. Dama E7, que faz sentido, né? Beleza. O Grishook deve ter visto o bispo C4 cheque. Rei F6. Né? Se trocar as damas e tomar aqui, o preto sobrevive, né? Posição final muito louco, mas também sendo um duplo depois. Rei F6 volta, talvez. Depois Rei G6, né? As peças aqui empacotadas uma em cima da outra, quase. Mas aqui dama F4 poderia assustar um pouco, né? Que defende o duplo, ameaça dama por G5, que é quase mate. E... De novo, sei lá o que tá acontecendo. Torre por G4 tá ameaçado, né? E aí cavalo H3 e... Por algum milagre o preto sobrevive. Mas dá muito medo de entrar nisso, né? Sem tempo ainda. Então aqui o Grishook jogou Rei G8. Ele viu uma ideia interessante que não dá certo, na verdade. O Aronian... Quer dizer, esconder o rei faz sentido, né? O Aronian jogou torre D6. Agora se a dama sair de mau jeito, tá caindo o bispo ali em C8. E se dama E8, torre D8, crava. E vai ganhar também. Então... Depois de torre D6, ele jogou dama F7. E aqui... Bom, já faz bons lances que o Grishook tá com tipo 30 segundos, né? Jogando só no acréscimo. E aqui o Aronian devia ter ainda cerca de 50 minutos. Ele tá jogando muito rápido, isso é incrível ainda. 50 minutos, ele parou pra pensar um monte e tomou uma decisão bem errada aqui. Bom, a linha crítica que todo mundo falou pra quem viu a partida, né? Era dama pro C8 cheque, claro, né? É a linha crítica, isso o Aronian também sabe. Rei H7. E aqui é a posição que foi criada, né? As pretas têm uma torre inteira menos no momento, por 2 peões, né? Não, 3 peões. E as brancas podem recuperar. A dama não tem muita casa, na verdade, só tem 2, né? A dama D7 e a dama C5, incrivelmente. As outras todas as casas estão dominadas. E torre D8, acho que eu troco e tomo o bispo pra uma peça em E3, eu tô muito bem, né? Acredito eu. Esse torre D8, né? Então dama C5 e aí cavalo E4, os dois jogadores viram. Porque a dama deve sair, né, do ataque do cavalo. Eu vou tomar a torre aqui, depois eu vou ficar tomando o bispo aqui em E3, né? Ainda merece análise, porque quando eu tomar a peça em D6, eu posso levar um bispo por G4 intermediário, né? Enfim, é super confuso ainda. Mas aqui, o que os dois jogadores falharam, eu acho que o Grishook viu depois, ele falou na entrevista, na hora que ele tava pensando, né? Na hora que o Aronian tava pensando, ele percebeu que ele tinha um arremate aqui, o Aronian, nessa análise. Que era jogar a torre por G4 aqui. Esse é um lance que a gente chama de azedo. Essa é uma definição muito boa pro lance. Porque esse peão toma agora, no mínimo, bispo D3, né? Aqui o branco vai ganhar, com certeza. Tem essa cravada ganhando tempo. E depois esse cavalo vai ficar solto aqui. E eu tenho uma peça a mais de brancas ainda, né? E quando eu defender ali, eu posso até atacar de novo. Ou tirar o bispo até, não sei. Se não tiver coisa melhor, né? Bispo D3 vai ganhar, com certeza. Então, torre G4 naturalmente toma a dama, né? Só que aí torre por H4, cheque. Se cobrir de bispo eu tô tomando tudo, né? Toma em H6. Tem uma variante legal aqui que eu jogo esse. Pode ser contra a torre também. Esse eu dou cheque primeiro pra tomar com cheque a torre em H8. Esse, cheque, lá e bispo C5. Eu nunca vi um final com tanta peça contra a dama, né? Tem 2 torres e 3 peças contra a dama. Mas que loucura, a dama vai cair já, vai ficar sem casa, né? Então, tem que jogar rei G8, né? E aí torre D8, cheque exclama, né? Não pode perder a dama. Inclusive, dama F8 leva mate em 2, né? Cheque depois mate, tomando o cavalo aqui em E6. Então, bispo F8. E aí torre por H8, cheque, rei H8 e bispo por C5. E depois eu vou tomar ali, vai ficar de novo outro final bem curioso. Torre e 3 peças contra a dama. A não ser que sacrifique a dama, vai ficar bispo e cavalo a mais por um peão, que é um final bem tranquilo de ganhar. Então ele não viu. Ele achou que cavalo E4 salvava aqui pras pretas, né? Mas não salva.
Outra opção era a dama D7, que também todo mundo falou que ganhava, né? E aí troca as damas, toma em E3, mas o branco deve ganhar aqui. Porque tá qualidade a menos por alguns peões, só que tá muito aberto o rei preto e a torre na sétima ainda. Né? Toma aqui, toma em G4, por exemplo. E as brancas devem converter essa vantagem, que já vai recuperar um peão aqui em G4, tá caindo em H4, tá caindo B7 também. Então, a tendência é que dê problema para as pretas aqui, na vantagem decisiva já, nesse final. Né? E aí eu vi o pessoal começando a postar uns tweets, né, que o Aranha deixou passar um lance fácil, né, o pessoal inconformado, como é que ele não jogou dama C8, né. De fato, é um lance que você olha e você fala, pô, certeza que esse lance é o correto, né, sem dúvida alguma. Inclusive, é triste falar para o Aranha, mas se ele jogasse ao toque, ele ia jogar dama C8 com certeza, né, que é como ele costuma jogar bem rápido, não ao toque, né, mas como ele costuma jogar. Quando a gente fala jogar o toque é tipo você bater o olho e jogar, assim, né? Jogar instantaneamente. Mas aqui, por alguma maneira, ele se convenceu que não dava certo essa variante. Ele não viu o torre pro G4 ali, que é um lance bem direto, né? Quando você coloca a posição, mas lá atrás não é fácil de ver, né? Porque é difícil imaginar que você pode entregar a dama aqui, né? E a torre toma, e depois toma aqui, e o rei fica preso, né? É a coisa do momento ali. Às vezes você não vem a variante certa na cabeça mesmo. E no dama D7 acho que ele não achou tão claro. E ele jogou dama D8 aqui, que ele achou que ele estava ganhando. E aí ele se embananou aqui na análise. Dama D8 cheque, que é muito surpreendente, realmente não tomar o bispo, essa parte é verdade. Agora quando você vê a motivação, você vê que não é tão simples assim, né? Assim como tudo no xadrez magistral nunca é tão simples. Né? A gente tende a simplificar demais as coisas quando a gente tem o computador do nosso lado, né? É um erro grave. Né? Porque se a Aronia, que é o número, sei lá, 5, 3, 4 do mundo, não sei que número que ele é hoje, um dos jogadores que melhor calcula, né, super criativo enfim, um dos jogadores mais precisos do circuito e gasta meia hora e acha a variante errada, né? Então, né, todo mundo tá perdoado de errar de vez em quando, né? Então, normalmente ele não erraria isso, porque é um lance bem direto torre G4, mas às vezes escapa, né? A conclusão é essa. E o pessoal ficou falando que é absurdo ele não tomar o bispo, né, onde já se viu, né, um lance fácil. Não era fácil, né? E depois, tomar o bispo é fácil depois. Nesse caso, escaparia. Muitas vezes o dama C8 poderia não dar certo. Se não tem esse torre pro G4, que não é qualquer um que vê, né? Tá longe de ser fácil. Enfim, jogou dama D8 check. Não jogou RH7, jogou dama F8. E bispo F4. E acho que ele sentiu que tava ganhando aqui. Porque eu tô ameaçando o cavalo, né? Então se trocar as damas, torre toma, depois bispo por G5. E tá vindo o bispo C4 check em algum momento também, que ele podia ter jogado, mas não dava nada, eu acho, por causa de RH7. Né? E se tomar o cavalo aqui, tá caindo a torre, né? Esse que é o problema em D6. Então jogou bispo F4 mesmo e cavalo E6 exclama. Grishuk ainda com 30 segundos aqui, jogando só no acréscimo. Cavalo E6 exclama. Bispo C4, ele achou que talvez ganhasse lá atrás, não sei. Onde que ele errou na análise, né? Porque ele errou naquela análise claramente, só que ele deve ter achado que isso aqui ganhava também. Senão ele procurava mais, ele gastava mais tempo procurando. Então bispo C4, dama D8, torre D8. Rei H7 e trocou as torres em H8, né? Esse golpe aqui não dá certo, porque torre por C8, bispo E6, aí torre E8. Porque senão as brancas teriam uma peça a mais aqui, né? E as pretas recuperam aqui com juros, né? Porque eu vou ter 2 peões a mais de pretas, né? No mínimo. 2 peões a mais tá bom, né? Vou tomar com cheque esse bispo de E6. Então aqui as pretas escaparam já. Então lance 33, né? O controle até o lance 40, né? O controle de tempo. Então, no lance 40, todo mundo ganha 50 minutos. E o Grishuk tava, né, rezando pra chegar logo esse tempo. Então, jogou torre por H8, bispo por H8, e aqui ele viu muito já o final. Qualidade a menos por 2 peões e sabe lá o que tá acontecendo. Bispo D6, tentando tocar no peão, não sei, né? Jogar um H3, talvez. Veio o cavalo G5, que é legal, porque defende H3, tá ameaçando duplo, em F3. Torre G2, de olho nos pulos. Cavalo E4, tá ok. Aqui tinha outros lances melhores, eventualmente. B6 aqui parece que era firme, defendendo. Aqui eu realmente me incomodo de fazer análise. Me incomoda um pouco de fazer análise sabendo um computador, porque você fica muito influenciado já. Eu já sei exatamente os momentos críticos, né? Porque eu tava acompanhando lá. Mas não tem jeito. Eu sou torcedor também, eu tava acompanhando e a partida do dia é essa, também não tem outra, né? Mas vocês viram como vai ficar diferente a análise, né? Fica mais científica, né? Mais real, mais correta do ponto de vista dos erros, né? Só que fica muito menos humana, né? Embora eu conseguir até gastar uns neurônios aqui em algumas variantes, não sei se certo ou não, né? Mas deu pra pensar um pouco. Enfim, mas vocês perceberam a diferença.
Então torre G2 e aí cavalo E4. Aqui tem muitos pulos aqui pros dois lados, muita peça, né? O tabuleiro muito aberto. Tacou o bispo, bispo B8. Tacou o peão e bispo D4, um lance bem lógico, né? Você agrupar as peças assim, geralmente faz sentido, né? Porque você vai começar a ameaçar alguma coisa. Numa dessa o bispo toma em A7. Opa, cliquei bem errado aqui. Bispo toma A7, pode vir um F4, né? F3, sei lá, alguma coisa assim. Né? Aqui não parece bom porque vai levar uma cravada. Mas eu posso levar tipo um H3, aqui a torre tá meio estranha, né? E um dia pode chegar F4, né? Não sei, um cheque em F2 aqui também, alguma coisa. Né? Existe ataque às vezes sem damas também. Né? Mas jogou H3, tacou o cavalo, voltou o cavalo para E5, é bem lógico. Né? Se tomar em E5, o preto pode ficar bem firme aí no par de bispos, né? No final. Bispo D5. Atacou o cavalo, assim, ficou de olho no cavalo aqui. Essas entradas não são decisivas ainda. Cavalo D3. Rei E2. Podia ter tomado em B2 aqui, que era bem interessante, parecia. Dá medo, né? Porque você vai deixar as peças fora de jogo, né? Tem uma torre entrando em G8 aqui. Sei lá, cavalo B2, torre G8. É que aí tem um duplo aqui em C3, na verdade, né? Era jogável, cavalo B2 também. Mas no lance 39 aqui, o Grichuk preferiu não arriscar, jogou cavalo C1 cheque. Rei D1 voltou, né? Não deixou repetir, mas aí cavalo D3 de novo. Ameaçou o peão aqui em B2. Passou do lance 40, Grichuk deu uma levantada aqui. Os dois jogadores com mais 50 minutos. O Aronian devia ter ainda seus bons 20 minutos, apesar dele ter gasto muito tempo nessa sequência. Cavalo D2, propondo uma troca, né? Esse cavalo B2, acho que rei C2 dá uma encostada. Embora de novo era possível tomar esse peão, né? Esse cavalo pode ficar meio fora de jogo agora. Né? Ele não volta à direita esse cavalo. Rei D2, por exemplo. Né? E cavalo A4 agora sim pode permitir umas entradas aqui. Né? Bispo G8, torre G8, atacando o bispo, né? E depois bispo F4. Dá um certo medo isso aqui. Né? Tudo por um peão, não sei se vale a pena. Então eu jogo cavalo F6, que eu gostei bastante, controlou as entradas. Bispo F3 e o Aronian ofereceu empate aqui, que foi aceito pelo Grichuk. É importante ressaltar que no lance 41, né, logo depois que os jogadores ganharam 50 minutos, o Grichuk gastou tipo meia hora nesse lance. Então ele pegou 50 minutos, ele já gastou mais da metade num lance só. Acabou empatando no lance seguinte, mas ele podia entrar num outro apuro de tempo. Aí você teria um acréscimo só no lance 60 daí. Então você viu quando a pessoa gosta de pensar, dá nisso mesmo, né? Ele ficou parado por 20 lances, passou um sufoco, um nervoso absurdo. É a primeira chance que ele tem, ele já começa a pensar de novo. Né? Essa postura com os jogadores desses elite melhores do mundo aí, muitas vezes pode dar errado. Ele podia ter perdido essa partida em alguns momentos, né? Porque ia faltar tempo, né? Ele tinha uma posição consistente por muitos lances, mas ele pode ser muito bom na apuro de tempo. Não tem como ele calcular que nem o computador, nem com 2 horas, muito menos com 2 minutos no relógio, né? Mas é isso. Foi o empate da rodada. Rodada que acabaram com todos os empates. As 4 partidas foram empate. Caruana com Cariaquinho não aconteceu absolutamente nada. Eu achei que ia ganhar o Caruana, né? Botei a vitória do Caruana, mas não conseguiu absolutamente nada, nada, nada. Foi uma catalã que ele jogou uma ideia diferente. O Cariaquinho estava esperto, preparado. Simplificou tudo muito rápido. Ding Lirima Mediarov não aconteceu muita coisa também. Também achei que o Ding ia ganhar essa. Também foi uma catalã. Tinha uma vantagenzinha pequena em algum momento, parece, mas não deu nada no fim. E posição final eu tô achando até um pouquinho mais confortável pro Mediarov, até. Uma catalã que ele deu uma bloqueada na lado da dama. Mas tá bem, tá muito equilibrado. E teve esse empate aqui, que foi relativamente rápido, até pela questão do tempo, porque passou do 40 eles empataram já. E o Aronian não gastou nada do tempo do 40, né? Então não foi tão rápido, tão demorado esse empate, apesar de ter sido uma partida cheia de emoções, né? E o Son empatou com o Kramnik. Só com o Kramnik, a posição que parecia que mais sem graça de todas ia ser, foi que acabou mais longe, na verdade, né? Um final de dama e 5, depois 4 peões para cada lado, dama e bispo, né? Depois 4, 5 peões para cada lado, 5, né? Depois 4 e depois 3. Totalmente simétrico, que o Kramnik começou a forçar um pouco, assim. Começou a empurrar uns peões, mas não tinha, assim, como progredir. Ele tentou, assim, jogou uns lances, né? É legal. Ele se impõe, assim, mostra que ele quer ganhar sempre, mas não conseguiu nada. De qualquer jeito, bem legal, né? E o Kramnik está mostrando ser o mais lutador de todos aqui. Embora todos estejam de parabéns pelo que a gente está assistindo, o Kramnik está ganhando o título, né? De maior lutador aqui do torneio, porque ele está querendo ganhar de qualquer jeito, né? Vocês podem ver essa partida depois, que tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, né? Partidas em PGN, classificações, etc. Informações variadas estão aqui na descrição do vídeo, embaixo, né?
Agora o Kramnik tá tentando em todas, né? Incrível mesmo. Mas acabou empatando também essa quinta rodada. Então a gente tem no momento Caruana 3,5, Kramnik 3, Mamedjarov 3 também. E 2,5 Aronian, Grishuk e Dingiliren. E em último, empatado em último, Karyakin e Wesley So com 1,5 em 5. Pra finalizar, rodada de amanhã com direito a bolão. Meu sozinho, né? Porque eu tô falando sozinho aqui, mas eu tô anotando. Não tô indo bem nesse bolão, na verdade. No bolão geral eu tô indo bem até, porque eu botei Aronian e Caruana em cima, né? O Caruana tem 3,5. Ah, não, o Aronian tem 2,5 agora, né? É, o Caruana tá na líder, o Aronian tá com 2,5, tá ali perto. Eu achei que ele ia ganhar em algum momento essa partida, eu já contabilizei que ele tinha ganho, mas não foi nada disso. Bom, sexta rodada então. Caruana de brancas contra o Alexander Grishuk. Vou deixar de lado essa, porque eu tenho interesse nessa partida de dois lados. Wesley So Aronian, acho que vai empatar. Se bem que o Wesley So e a Aronian costuma ser interessante. Mas vai empatar, vou jogar sólido, vou jogar no empate. Dingliren Karyakin. Olha, essa é tão difícil que no empate. Essa até não consigo nem imaginar o cenário que não é empate aqui. Mas o Ding tá jogando bem sólido também. Mas eu vou arriscar no Ding ganhando. So Aronian empate, Dingliren Karyakin 1-0. Mamedjarov Kramnik. Essa vai ser interessante. Mamedjarov Kramnik. Kramnik querendo jogar xadrez de qualquer maneira. Mamedjarov também, como sempre, né? Essa vai dar Mamedjarov, eu acho. Acho que o Mamedjarov vai dar alguma tropeçada ainda. Não acho que ele vai ganhar esse torneio, né? Um palpite. Mas acho que ele vai ganhar essa partida. Então, ponto pro Mamedjarov, pro Dingliren. Empate do So com o Aronian. E Caruana Grishuk. Bom, como vocês sabem, né? O Grishuk eu gosto muito. E o Caruana é quem eu mais ou menos coloquei no meu bolão pra ser campeão. Ou vice, né? Na verdade foi vice, né? O meu campeão Aronian. Eu vou colocar empate também nessa. Empate nessas duas primeiras. Caruana Grishuk, So e Aronian empate. Ding Karyakin 1-0, Mamedjarov e Kramnik 1-0 também. Vamos ver. Então é isso, pessoal. Aliás, a posição empatou depois de Bispo F3. Isso, voltou Bispo F3 e empatou, né? A posição aqui tá complicada, na verdade, a conclusão. Eles analisaram um pouco e parece que não tem nada de especial mesmo. Tem muito jogo, né? Mas parece que tá um equilíbrio dinâmico. Quando a gente não sabe o que dizer, a gente fala que tá um equilíbrio dinâmico. Então, beleza? A gente tem mais uma rodada antes do dia livre. Amanhã, na sexta-feira, a sexta rodada, também, né? Por acaso. Depois tem dia livre. Depois a gente vai ter a sétima rodada no domingo, que fecha o primeiro turno, né? O primeiro ciclo de partidas. Depois começa na oitava rodada, jogando de cores invertidas os mesmos adversários. Muito bem, pessoal. Comentem o que vocês acharam das partidas, da escolha das partidas. Acho que essa escolha foi boa, né? Porque foi a partida mais animada de longe da rodada, né? O Aronian reagiu muito bem daquela derrota, ganhou do Karyakin de pretas. Nessa aqui ele teve tudo pra ganhar de novo, mas um momento bem importante ali deu uma escorregada, mas é assim, o mundo inteiro tá vendo, então a gente vê com mais clareza que ele errou, né? Mas erros acontecem o tempo inteiro, mesmo nesse nível, né? Menos, mas acontecem. E é isso, vamos ver. Vejo vocês amanhã, então, na análise da sexta rodada. E não se esqueça de conferir outro conteúdo do canal. Você pode clicar aqui, o botãozinho que vai aparecer para você, ou que já apareceu, para você seguir o meu canal e receber notificações dos novos vídeos variados sobre xadrez. Aquele abraço, galera, e até amanhã.